Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Vamos trazer aqui para vocês uma situação de mercado da bola, beleza? E vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Mineiro, sequência do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro para você ter acesso a grupo exclusivo. Gente, zagueiro Zé Pedro. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista lá da Itália, tá? Di Marzio, e a gente confirmou, pegamos alguns detalhes, trouxemos lá no Twitter, tá? Ontem, beleza? E ontem à noite, hoje de manhã, algumas atualizações, tá? Mas o que a gente publicou lá no Instagram, então me siga no Instagram também, me siga no Twitter, Lucas Tanaka, tá? O Galo tinha negociação, né, com Cagliari, da Itália, para contratar o zagueiro Zé Pedro, de 28 anos, tá? Eu falei com o Jorge Teixeira, que é empresário do atleta, me confirmou as tratativas, não quis dar tantos detalhes, mas me confirmou as tratativas, né? Nós trouxemos, gente, em primeira mão, algumas semanas que o Galo tinha mudado o planejamento e colocado a mira também em zagueiro, tá? A tendência era só chegar o 9 e o volante, só que aí, nos últimos dias, a gente descobriu que o Galo também está atrás de um zagueiro, né? E o Zé Pedro foi um nome tentado, tá, gente? E aí, para atualizar vocês, o que aconteceu? A negociação não foi para frente, tá? A tendência neste momento é que não ocorra, tá? O Porto tem 50% do atleta, o Cagliari também tem 50% do atleta. O Porto não quis, tá, liberar esses 50%, não quis. O Porto é quem travou a negociação, primeiramente, né? O Galo e o Zé Pedro tinha tudo acordado, tá bom, gente? Tinha tudo acordado entre Galo e Zé Pedro, um contrato de 3 anos, um acordo verbal entre Galo e jogador, contrato de 3 anos, e o Galo estava disposto a contratar ele de forma definitiva no valor de 3 milhões de euros, tá? Quem travou o negócio foi o Porto, beleza? Então a tendência é que neste momento não tenhamos a contratação do zagueiro Zé Pedro. O negócio caiu por conta que o Porto não chegou a um acordo, tá? Segurou a negociação e aí a coisa não andou. Galo e jogador tudo certo, voltou a acertar com o clube. Infelizmente, gente, foi assim agora, foi assim com a SAD, foi assim com Torreira, foi assim com Galarza. O Galo fecha com o clube, fecha com o jogador, desculpem, o Galo fecha com o jogador e não consegue fechar com o clube. Mais uma negociação na mesma forma, da mesma forma. Fecha com o jogador, deixa tudo acertado, tempo de contrato, salário. Na hora de fechar com o clube, não consegue bater o martelo, então neste momento Zé Pedro não deve jogar no Galo. Beleza, gente? Galo segue no mercado, tá? Procura de volante, segue no mercado a procura de zagueiro. Volante, me garantiram que vai chegar até março. Me garantiram que chega 5 e 9. O 9 chegou. Os 5 estão atrás, me garantiram que chega até março, tá? Zagueiro, eles estão atrás. Tentaram o Lomônaco, não conseguiram. Tentaram o Zé Pedro, não conseguiram, tá? E estão ainda atrás de algum zagueiro, assim como o volante, tá, gente? Então, neste momento, estão atrás de volante, estão atrás de zagueiro. Meio-campista deve chegar, a princípio, só no meio do ano, a não ser que até março apareça uma oportunidade absurda de mercado e eles optem por investir. Mas o que eu tenho? Volante deve chegar até março, isso deve chegar. Zagueiro estão atrás, comprovado aí, Lomônaco tentaram, Zé Pedro tentaram, não conseguiram nenhum dos dois a princípio. Meio-campista só deve chegar no meio do ano. Sobre o Campeonato Mineiro, meus amigos, estamos aí, ó. Estamos segundo lugar geral, nós somos o melhor segundo lugar geral. Nosso grupo o RT tem 11 pontos, o Galo tem 10 pontos, é o segundo, tem a melhor campanha como segundo colocado. Democrata 7, Uberlândia 6, fecha o nosso grupo, tá? Grupo B, América lidera a melhor campanha até agora do Mineiro. Tem América e Cruzeiro na próxima rodada. Tombense vem em segundo com 8, tá? Pouso Alegre começou muito bem o campeonato, estacionou nos 7 pontos. Betim tem 6. Grupo C vem o Norte em primeiro com 11, o Cruzeiro em segundo com 9, o Atlético em terceiro com 5 e
o Itabirito em último com 4 pontos, tá, gente? Então, a gente volta a jogar agora no dia 7, no sábado, contra o Atlético na Arena MRV, tá? E depois a gente encerra jogando no Castor Cifuentes contra o Itabirito no outro sábado, dia 14 de fevereiro, às 7 horas da noite. É muito simples, gente. Se a gente ganhar os 2 jogos, nós ganharmos os 2 jogos, tem uma boa chance da gente ser líder e nem ficar fazendo conta para ser segundo geral, não, tá? A gente ganhando os 2 jogos e não sendo líder, provavelmente a gente vai ser o segundo melhor colocado. Provavelmente não, né? Certeza. Se a gente o Galo só depende dele. Se ganhar os 2 jogos, no mínimo a gente vai ter a segunda melhor campanha. Como a melhor campanha como segundo, desculpem. Se nós ganharmos todos os jogos, no mínimo a gente vai ter a melhor segunda colocação. O ideal é passar em primeiro, né, para ter a vantagem aí na semifinal, beleza? Então, resumindo, ganhar do Atlético e ganhar do Itabirito, que aí a gente classifica, a gente já depende só da gente, né? E vamos aí em busca do hepta, né? Lembrando, quarta-feira agora tem jogo Campeonato Brasileiro, obviamente, time titular, Bragança Paulista, jogo contra o Bragantino, tá? Time titular que vai atuar nesse jogo aí de Campeonato Brasileiro e provavelmente contra o Atlético, mais uma vez, time mesclado, tá? E depois no Brasileiro titular e depois no Mineiro mesclado, a tendência é essa. Só no primeiro jogo fomos com o time, só no Clássico fomos com o time 100% titular. Nos demais tivemos time misto, time alternativo, um time mais forte ali contra o Tombense, mas ainda assim algumas peças sendo poupadas. O Galo, obviamente, deixando o Mineiro em segundo plano, e é assim que tem que ser. Perfeito, o planejamento é esse. Beleza, gente? Então é isso. Ganha os 2 jogos, classifica. Ou como o melhor segundo, ou como um dos melhores primeiros colocados. A preferência é classificar em primeiro para ter vantagem na semifinal. Mas é só ganhar os 2 jogos que a gente está classificado. Só dependemos de nós. Beleza? Falamos de Zé Pedro, negociação caiu. Falamos da tendência de mercado, procura um volante, procura um zagueiro. O volante me garantiram que chega. Os zagueiros estão atrás, mas não me garantiram. O meio-campista deve chegar no meio do ano, né? Falamos aí da situação nosso Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro. A gente deve com titular para no final de semana poupar novamente no Campeonato Mineiro. Não muda muito, né? Mas o Alan Franco tem sido um jogador muito regular. Isso desde o ano passado, né? E numa função que não é a dele. A gente vê o Alan Franco jogar muitas vezes de primeiro volante, chegou a jogar nas últimas 2 partidas como lateral direito, né? E bem, com eficiência, mas na seleção do seu país, na seleção do Equador, ele joga muitas vezes como terceiro homem do meio campo, né? Trabalhando mais no momento ofensivo, inclusive. Mas ele tem desempenhado bem na ausência de um primeiro volante, né? O Atlético não tem um primeiro volante. E aí ele tem feito essa função. O Maicon também tem essa condição, tem essa capacidade, embora seja também um segundo volante. Mas o Alan Franco é sempre muito regular, né? Então é um jogador que dificilmente o São Paulo abre mão. Você disse aí da minutagem dele em 2026, e em 2025 não foi diferente. Ele só não jogou pelo Galo quando ele estava jogando pela seleção do seu país. Então é um cara que tem uma capacidade física também impressionante, né? O que mudou no comportamento do Atlético quando ele saiu e entrou o Vitor na reta final do primeiro tempo? O Igor Gomes, ele passa a ser o segundo volante, né? E o Vitor tem entrado mais na condição de meia, né? Ele pode jogar também como segundo, mas quando ele tem a presença do Igor Gomes, já desde o ano passado o São Paulo tem usado o Igor Gomes como um segundo volante, e aí o Vitor tem mais liberdade para chegar na área, e aí você ganha em criação, né? Porque o que acontece na escalação inicial para o jogo de hoje? O Alan Franco é o primeiro volante nessa condição, embora não seja dele, né? Mas ele faz bem essa função. O Alexander é o segundo volante e Igor Gomes é o meia. É o cara principal, não sou o único, evidentemente, mas é o principal responsável pela criação das jogadas.
Quando o Alexander sai, o Igor Gomes vai para segundo volante e o Vitão vem para meia, e aí você ganha, evidentemente, em qualidade, em passe, em assistência, em qualidade técnica de modo geral, você ganha com o Vitão mais próximo ali dos atacantes, né? É um jogador de um outro nível, então você segura um pouquinho mais o Igor Gomes e dá mais liberdade pro ex-Vitor Hugo, e o Atlético, sem dúvida alguma, ganha com isso, viu?